Nós uma alegria muito grande celebrarmos a festa do nosso padroeiro Santo Antônio. E todo santo nós devemos ter na vida dos santos uma escola, um ensinamento. Olharmos para a vida de um santo e nos fazermos a seguinte pergunta: o que eu posso aprender com a vida desse santo? Porque a verdadeira devoção é essa. A verdadeira devoção não é uma devoção para que, através da sua intercessão, eu alcance alguma graça. É muito mais do que isso. É olhar para a vida de um santo e dizer o que eu posso mudar, o que eu posso ser melhor, o que eu posso viver naquilo que ele viveu. E Santo Antônio tem um leque de opções para que a gente possa aprender com a sua vida. Santo Antônio, ele traz, muitas virtudes, aos quais nós podemos olhar para cada um, olhar para a nossa própria vida e dizer: eu posso melhorar nesse sentido, eu posso ser melhor nesse ponto. E tantas coisas que Santo Antônio, com a sua vida, ele ensina para cada um de nós: a pobreza, a humildade, a fé. Mas hoje eu quero me deter a um título de Santo Antônio, que nós rezamos até mesmo na hora da ladainha. Ele recebe um título, até um nome interessante, Martelo dos Hereges. Por que Martelo dos Hereges? O que é um herege? Para a gente entender, o que é um herege? Herege é uma pessoa que tenta combater as verdades divinas, que tenta combater as verdades de fé, ou seja, tudo aquilo que para nós é uma verdade de fé. Um herege, ele tenta fazer acusações, ele tenta apresentar argumentos, ele tenta negar essa fé, ele tenta negar essa verdade, para que ele possa então tirar de nós esse credo, tirar de nós essa fé. Isso aconteceu muito no tempo de Santo Antônio. As heresias, ou seja, o que são as heresias? São os argumentos. Hereges são aqueles que apresentam esses argumentos. E por isso que Santo Antônio é chamado do martelo dos hereges, porque ele não tinha medo de defender a fé. Ele não tinha medo de apresentar aquilo que ele acreditava, mesmo que fosse desafiador, mesmo que humanamente ele fosse colocado em situações que você, olhando, dizia: não, ele não tem condições de fazer isso, ele não consegue fazer isso, isso vai dar errado. Existe até uma cena, existe um fato muito conhecido nosso, que foi aquele desafio da mula, onde um herege começa a combater, começa a querer falar mal da Eucaristia, negar a presença de Jesus Eucarístico. Então é colocado aquele desafio na praça pública, e onde prende uma mula durante 3 dias, e ela, com fome, depois ia colocar o feno e a aveia, que é o alimento que ela gostava, e 3 dias com fome. Imagina um animal 3 dias amarrado com fome, e a Eucaristia, e para onde ela ia se prostrar, aonde ela ia buscar. Então todo esse desafio, humanamente, Santo Antônio aceitar tudo isso, ele tinha que ter uma fé muito grande na Eucaristia, ele tinha que ter uma certeza no seu coração muito grande, que aquilo dali não era um simbolismo, que aquilo dali não era algo apresentado fictício, não, mas que aquilo dali era a presença real de Jesus. E ele aceita então esse desafio. Então depois acontece, toda aquela aglomeração de pessoas na praça para ver, e solta a mula, ao invés dela procurar o feno e a aveia. Depois de 3 dias amarrada com fome, ela chega diante do Santíssimo e se ajoelha. Então, e ali, aquele herege, ele foi convertido, toda a sua família foi convertida, porque devido à fé de Santo Antônio. Só que é uma fé muito desafiadora. Por aceitar esse desafio, e acima de tudo, algo que humanamente era impossível fazer. Você imagina soltar um animal e dizer que aquele animal iria se prostrar diante de Jesus Eucarístico? Mas é essa fé que nós devemos ter. A fé expectante, a fé que a gente se lança sem reservas, a fé que a gente precisa acreditar até o último instante. Eu até gravava um vídeo essa semana, postei no meu Instagram, onde eu comentava exatamente sobre isso. Jesus me ensinou, eu fazendo um estudo bíblico essa semana, algo muito interessante, simples, porém interessante. Jesus pede aos apóstolos, era o evangelho, se não me engano, antes de ontem. Jesus pede aos apóstolos: vai curar os doentes, libertar os possessos dos espíritos, ressuscitar os mortos,
Olha só, Jesus só pediu aquilo que nós não conseguimos fazer, humanamente. Os apóstolos, eles não tinham condições de curar ninguém. Eles não eram médicos, não eram nada, eles não tinham condições de curar ninguém. Como que os apóstolos iam ressuscitar os mortos? Como que os apóstolos iam libertar os possessos de espíritos? Jesus só pediu aquilo que eles não tinham condições de fazer. Sabe por quê? Porque quando ele pede, é ele mesmo quem faz. Quando ele deu essa ordem, vai curar os enfermos. Vai, porque quem vai curar não são vocês, sou eu. Vai libertar os espíritos, aqueles que estão possuídos, porque quem vai libertar não são vocês, sou eu. Vai ressuscitar os mortos, ou seja, algo impensável, os apóstolos ressuscitar alguém. Vai, porque quem vai ressuscitar não são vocês, o poder não é de vocês, a força não é de vocês, é minha, mas eu vou estar em vocês. E isso Santo Antônio viveu com excelência. Ele acreditou em tudo aquilo que Deus fazia através dele e nele. Nós precisamos acreditar assim também. Aquilo que Deus faz em nós e através de nós, porque muitas das vezes nós acreditamos somente naquilo que Deus faz em nós. Deus é capaz de fazer isso em mim, sim, é capaz, mas Deus também é capaz de fazer muitas coisas através de você. Basta a gente olhar para a vida de Santo Antônio. Quanto mais ele se despojou de si mesmo, mais ele foi tomado pela presença de Deus. Quanto mais ele abriu mão da sua própria vida, mais a vida divina, mais a vida de Deus usou daquele homem, usou daquele servo, usou daquela pobreza para contagiar e transformar a vida de tantas pessoas. Por isso que quando ele é chamado de martelo dos hereges, ou seja, aquele que batia na cabeça dos hereges, aqueles que tentavam denegrir a igreja, aqueles que tentavam denegrir a fé, aqueles que usavam argumentos para tirar a fé, o convencimento das pessoas, para trazer um vazio espiritual na vida das pessoas, Santo Antônio não aceitava. Santo Antônio começava a defender a verdade, Santo Antônio começava a defender a fé. Santo Antônio usava da palavra, por isso que ele é tido o grande pregador, ele usava da palavra para defender a verdade. E nós estamos vivendo tempos assim. Nós estamos vivendo o tempo que nós estamos cercados de hereges, pessoas para denegrir a imagem da igreja, pessoas para denegrir a imagem da família, pessoas para tirar de nós os princípios, os valores, e a gente precisa ter esse mesmo ímpeto de Santo Antônio, de defensor da fé, de anunciar, de proclamar, de falar do Evangelho, de falar de Deus, mas não falar de Deus de uma forma abstrata, mas falar de Deus sentindo mesmo o que Deus faz, que é Ele quem realiza, o poder está nele. A gente precisa ser apenas um instrumento, a gente precisa ter apenas, dar a liberdade de Deus usar a nossa vida, e sermos um canal onde Ele possa chegar na vida de tantas pessoas, porque foi exatamente isso que Santo Antônio fez. Então, a devoção, ela precisa partir desse princípio, o princípio de olhar para a vida de um santo e dizer: eu quero viver essa verdade, eu quero viver essa realidade. Agora a gente vive num tempo onde tantos ataques estão acontecendo para destruir a igreja, para destruir as famílias, para destruir tudo aquilo que você crê. E quantas pessoas que eram pessoas de fé, eram pessoas atuantes, eram pessoas de liderança, e hoje são pessoas vazias, são pessoas que não acreditam em Deus, são pessoas que questionam tantas coisas, são pessoas que não valorizam mais as coisas divinas. Por que isso? Porque foi tomado por heresias, porque foram tomados por mentiras, porque foram tomadas por argumentos, e ela se deixou convencer por aqueles argumentos falsos e mentirosos, enquanto nós, muitas das vezes, nos tornamos omissos em defender a verdade. Não falamos a verdade, não, mas aí eu vou desagradar. Tem muita gente que não quer desagradar ninguém e acabou no inferno. Talvez vai acabar no inferno. Me desculpa, mas é uma verdade, porque a gente não quer desagradar a um, não quer desagradar a outro. Nós não precisamos ser desrespeitosos com ninguém, nós não precisamos ser agressivos com ninguém, nós não precisamos ofender ninguém, mas nós precisamos ter nossa postura de fé, uma fé autêntica, uma fé decisiva. É isso que eu creio, é isso que eu proclamo, é isso que eu anuncio, porque é isso que eu tenho a certeza que Deus faz, que Deus me ensina. Por isso que a gente precisa ser um defensor
da igreja, um defensor da verdade, porque se nós não defendermos a igreja, se nós não defendermos a verdade, nós não estaremos defendendo a nossa família, porque a grande instituição que defende a família é a igreja. Porque se a igreja for atacada, as famílias vão ficar à mercê de tantas coisas, porque as instituições não defendem a família. Quem defende a família é a igreja. Quem luta pela família é a igreja. Quem luta pelos seus filhos é a igreja. Quem se preocupa com seus filhos é a igreja, através da verdade, através do anúncio, através do evangelho. Ah, diácono, mas eu não sei pregar. Se colocar o microfone na minha mão, eu fico totalmente mudo, eu não consigo falar para anunciar o evangelho. Santo Antônio, que a gente aprenda com ele, se for preciso, use de palavras. Se for preciso, use de palavras. Porque a vida prega muito mais do que a palavra. O testemunho prega muito mais do que a palavra. O nosso dia a dia prega muito mais do que a palavra. Você pode entrar num lugar, sair de um lugar, você vai num ambiente, sai dele, sem dizer uma palavra, e talvez o seu testemunho, a sua presença, pregou muito mais do que meia hora de pregação, porque você deu testemunho daquilo que você acredita. Você renunciou coisas que você sabe que não são boas para a sua vida. O seu dia a dia é uma pregação. Talvez a gente não tenha consciência disso, mas tem muitas pessoas lendo a nossa vida. Tem muitas pessoas olhando para a nossa vida, tanto para crescer na fé, quanto para falar mal. Tanto para criticar, quanto para fazer da nossa vida um auxílio para que ela cresça na fé. Existem muitas pessoas lendo a nossa vida, por isso que a nossa vida deve ser um evangelho encarnado. Por isso que a nossa vida deve ser uma vida onde as pessoas olhem para nós e consigam ver em nós sinais de Deus, rastros de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Santo Antônio. Santo Antônio era o martelo dos hereges, ou seja, ele defendia a fé, ele não tinha medo do desafio. Por que ele não tinha medo do desafio? Porque ele sabia que Deus estava com ele e não iria abandoná-lo. É exatamente aquilo que eu disse anteriormente. Deus pediu algo aos apóstolos, Jesus pediu algo aos apóstolos, que humanamente eles não tinham condições de fazer, mas eles tinham a certeza da presença dele no agir. E é essa fé que nós devemos ter. A fé que Santo Antônio nos ensina a sermos um defensor, a anunciarmos, a lutarmos pelas coisas que têm valores na vida, porque senão vamos nos tornar uma sociedade vazia, uma sociedade onde busca tantas coisas e por dentro é vazia. Como que está crescendo cada vez mais as crises? Crise de pânico, crise de ansiedade, crise de depressão, crise existencial, então nem se fala. Por que tem crescido a crise existencial, ou seja, a pessoa que questiona a própria vida? Porque ela tem perdido o sentido da vida. E por que tem perdido o sentido da vida? Porque estão tirando dela o sagrado. Está tirando do coração das pessoas o sagrado, através de heresias, através de mentiras, através de tantas situações que vão entrando nos nossos ouvidos e chega ao ponto de convencer que aquilo é uma verdade. E quando começa a convencer que é uma verdade, a pessoa não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber de religião, não quer saber de nada. Deixa eu viver do jeito que eu quero, é isso que eu vou ser, assim que eu vou ser feliz. E ela vai se machucando, vai ficando vazia, por quê? Porque mentiras tomaram conta desse coração, porque heresias tomaram conta, argumentos falsos, mentirosos, que é essa heresia, tomaram conta, substituíram a palavra, substituíram a verdade, substituíram a fé. E quando a gente vive essa realidade, onde é substituída em nós a palavra de Deus, a verdade, a fé, por mentiras, por ilusões, por coisas fantasiosas, aí vem o vazio existencial. Aí a pessoa perde o sentido da vida. Isso está crescendo cada vez mais. Então somos nós para combatermos essa heresia no nosso tempo. Somos nós para anunciarmos o Evangelho no nosso tempo. Somos nós para sermos a voz de Antônio no nosso tempo. Se nós somos hoje devotos de Santo Antônio, não é para que a gente alcance alguma graça em Deus, mas para que Deus possa
alcançar alguma graça em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.